eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias para te ajudar na sua carreira, na sua vida, a recalcular a rota, ser mais assertivo. Então, vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre, se inscreve, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje, né? Vamos falar dela agora. A minha convidada de hoje é fotógrafa profissional, especialista em pessoas fazendo branding, gestante, newborn, eventos sociais. Bom, ela vai contar um pouquinho de toda a sua carreira e sua trajetória, porque tá assim, a gente conversou bastante sobre isso nos bastidores, tenho certeza que vai te ajudar. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre transformando obstáculos em superação e propósito. Como Andréia Miguel constrói sua trajetória de sucesso na fotografia. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Andréia! Vivian, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. E vamos lá, né? Espero, um pouquinho nervosa, mas eu espero poder contar aí um pouquinho da minha trajetória e, sobretudo, inspirar outras pessoas, principalmente quem está aí começando na trajetória profissional, seja de fotografia ou em qualquer empreendedorismo, né? Qualquer ramo do empreendedorismo, hoje a gente precisa de inspiração e de conhecimento, de ir em busca de conhecimento, e para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer imenso. Eu agradeço muito você, Amanda, de ter conectado a gente. Tenho certeza que a história da Andréia vai poder te inspirar muito se você quer empreender ou se você já está empreendendo, vai aprender muito com essa mulher. Então eu já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? Conta pra gente um pouco de como foi a sua origem. Você veio do interior de Pernambuco aí, e como que foi aí começar na área, no ramo de fotografia, desde o começo que você me contou toda essa história. Eu tenho certeza que as pessoas estão super curiosas em saber. Quem é a Andréia Miguel? A Andréia Miguel é uma nordestina do Pernambuco, eu sou pernambucana, vim do Nordeste aqui para São Paulo ali em torno dos 21 para 22 anos. Desde lá do Pernambuco, eu sempre tive uma visão assim, de você querer algo além daquilo que estão te oferecendo. Eu tive uma infância muito simples, a minha família é uma família muito pobre mesmo, sabe? A gente somos em 6 irmãos, meu pai e minha mãe, tivemos muitos desafios aí ao longo da vida, morei em casa muito simples, de aquelas chamadas casa pau a pique, até basicamente aos 18 anos, e a pessoa que mais me inspirou e que me inspira a conquistar, ir em busca dos meus objetivos, sempre foi a minha mãe. Logicamente, o meu pai como base também, mas eu diria que ela é minha inspiração de vida, porque ela foi uma mulher que viveu pouco, na minha opinião. Porém, assim, ela deixou a sua marca, né, nas filhas, nos filhos, e uma das coisas que ela sempre falava, né, que o que iria me tirar da linha da pobreza e da miséria que a gente vivia ali no Nordeste, seria estudar. Seria ir além do que a maioria faz. Seria ir em busca de algo que para a maioria seria impossível, que seria ter uma dedicação com muita dificuldade. Para você ter ideia, da minha casa na escola, eu caminhava ali naquelas estradinhas de terra por basicamente uns 50 minutos, então era muito difícil, né? Mas fazia sol, fazia chuva, tava Andréia e seus irmãos indo para a escola, porque pela sua mãe, o que mais importava para fazer uma grande transformação na vida
É a base dos estudos. Era a base dos estudos. E aí a gente seguiu ali a risca, né? Pelo menos até completar o colegial, né? O que seria o ensino básico, fundamental, lá no sítio. E para a gente tentar resumir, aos 17 para os 18 anos, quando eu terminei o fundamental, a gente foi morar numa cidadezinha que era já cidade mesmo, né? Considerada cidade, para ter acesso. Porque antes você morava no sítio, você falou para mim, né? Daí você foi para a cidade. Para daí a gente ter acesso ao ensino médio, né? Que seria o colegial. Na minha época, né? Que eu já não sou tão jovem. O sonho da Andréia como profissional seria ser professora, né? Que até também, porque lá no Nordeste, ou na maioria das cidades do interior, o que mais a gente tem ali de proximidade, de conseguir um emprego, é realmente na área da educação, né? Enfim. Aí eu mudei do sítio, a gente foi para a cidadezinha, que seria a mais próxima ali do sítio no qual eu morava, e lá eu comecei a cursar o magistério. No primeiro ano do magistério, tava assim, tipo, minha mãe radiante, feliz, porque a filha dela ia ser uma professora. Mas, né, gente, como nem tudo na vida é realmente flores, né? A gente passa, e eu passei por muitos momentos desafiadores, e acho que passo até hoje, todos nós passamos. Cursei o primeiro ano do magistério, ali no encerramento do curso, já nas férias, eu tive a minha primeira... o meu primeiro desafio, o maior desafio da minha vida, que foi a partida da minha mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha acabado de completar 18 anos, tinha cursado o primeiro ano do magistério, e ali eu me vi sem parte da minha base. Porém, eu tinha 2 irmãs que eram mais novas, e os meus irmãos e o meu pai. O meu pai, ele abraçou a função de pai e mãe. Hoje, falar sobre isso ainda... É desafiador para você, né? Porque imagina, você tem tudo que você me contou, né? Dos momentos que vocês estavam juntos, toda a família reunida, ela sempre incentivando você ali, conversando, contando as coisas que para ela sempre foi um grande sonho, e mesmo vocês vivendo dentro do sítio, vocês tinham aquele exemplo, e de repente toda aquela estrutura que te ajudava, te motivava a você ir, cadê? Desmoronou. E aí, o que fazer? Motivos para continuar. Eu sempre encontrei. Primeiro que meu pai, ele era bem mais de idade que a minha mãe. E aí, enquanto a minha mãe era viva, toda a nossa fortaleza a gente buscava nela. Quando ela partiu, o meu pai passou a ser essa fortaleza para nós, né? Eu diria que ele se tornou o pai e a mãe, e além disso, os meus irmãos, mesmo até os irmãos dos meninos que eram mais velhos naquela época, ainda assim, eles enxergavam em mim a figura materna que eles perderam. As minhas irmãs, a mesma coisa. Então, assim, eu precisava ser forte o suficiente para seguir tudo aquilo que a minha mãe tinha passado pra gente, para mim, principalmente, que era a filha mulher mais velha, e também para minhas irmãs. Eu me sentia na obrigação, né? Ou seja, aquilo ali hoje eu encontro como um propósito de vida que eu precisava seguir para poder me dá o direito de ter uma vida melhor, de ir em busca daqueles sonhos que a minha mãe pregava ali na minha cabeça, né? Dos desejos do coração dela, estuda, seja independente, vai em busca de liberdade profissional, sabe? E eu lembro, gente, dessas conversas que eu não posso deixar de contar aqui para vocês, nas nossas simples refeições ali do dia a dia, sabe? Muitas vezes ali apenas um arroz, um feijão ali, e todo mundo ali reunido. Então, hoje eu vejo isso muito como um exemplo de família, de amor, de base que eu tive ali, né? Mesmo não tendo dinheiro, foi colocado ali em mim o desejo de que eu conseguiria se eu tivesse propósito e determinação naquilo que o meu coração fosse criando ali ao longo da vida, né? Daquelas crianças que eles tinham, ali de toda aquela simplicidade daquele lugar. Toda a estrutura familiar, vocês tinham essa estrutura e podia contar muito, porque a sua mãe era aquela pessoa que não era só questão de ser sonhadora, ela era a inspiração de vocês, ela mostrava, né? Apesar das dificuldades que ela tinha, porque você mesma citou que ela não sabia ler e escrever, né? O meu pai era analfabeto e a minha mãe, ela só escrevia o nome dela e lia algumas palavras, assim, nada de uma leitura fluente, né?
Aí, voltando, o meu pai abraçou aquele desejo que a minha mãe sempre pregava ali na gente. Ele falou, continuem fazendo o que a mãe de vocês sempre ensinou. Né, continua os estudos, né, aí a gente continuou, eu continuei, terminei o magistério, né, ali em seguida uma das minhas irmãs vieram para São Paulo, que aí é onde vem a história, eu continuei lá no Nordeste por ainda 3 anos, logo que, eu acho que basicamente no mesmo mês que a minha mãe faleceu, um pouco antes, eu estava já trabalhando numa loja de fotografia lá no Nordeste, naquelas antigas que a gente considerava fotóticas. Quem nasceu ali nos anos 80, 90 e 2000 sabe o que é uma fotótica. Eu comecei a trabalhar nessa fotótica lá na minha cidadezinha, né? Fazia o magistério, estudava à noite, trabalhava durante o dia. E essa loja era um mix de tudo. Então, ali, além de ter o contato mais direto com a fotografia, eu também aprendi a vender, né? Eu era vendedora de tudo que tinha na lojinha, que era uma lojinha de artigos para presentes, e de catálogo, de Natura, de Avon, de diversos catálogos. Então, a Andréia, sobretudo, aprendeu a vender ali também. Tive contato com a venda ainda muito jovem. E isso, para mim, foi maravilhoso, né? Porque a venda não parece, mas é algo que é essencial, né? Para você aprender a falar, né? Aprender a ter um contato com pessoas. Isso é muito importante. Porque a gente se vende o tempo todo, né, Andréia? Mas antes de você continuar contando sobre o seu começo de carreira aí com a fotografia, eu queria que você comentasse com a gente, né, quais foram os conselhos, né, e sobre a importância dos estudos que te ajudaram, e te ajuda até hoje as buscas das suas escolhas, né, e esse caminho que você seguiu, que veio da sua mãe, que mesmo com todas as dificuldades que vocês viviam, né, como você disse, vocês moravam num sítio, numa situação onde qualquer pessoa falaria, aqui tá tudo confortável, as coisas do jeito que tá aqui, mas não, ela sempre estimulou muito vocês a buscar além disso, né? Então, eu queria que você comentasse sobre esses conselhos que ela falava para você e que te ajudou a seguir esse caminho. A minha mãe ela sempre foi muito, uma pessoa que sempre me inspirou muito, né? Porque, e às vezes era até engraçado, gente, porque ela sempre falava, né, que existia 3 formas, né, da gente ser alguém na vida, assim, mudar de vida, ou de ter dinheiro, porque aqui, querendo ou não, a gente tem que pensar, mas o ter dinheiro, não é só a questão de ter o dinheiro, é a questão de você ter uma qualidade de vida melhor, e oferecer, propositar isso para os seus filhos, para ela, não era possível, né, porque a nossa vida era muito simples, e aí ela falava, só tem uma forma de vocês se destacarem nesse sentido, né, de mudarem, de virarem a chavinha, ou estudando, ou, de repente, para nós, meninas, até encontrar alguém para casar que tivesse uma condição de vida melhor. Porém, pela nossa história e pelo lugar onde a gente vivia, isso não era muito provável. E olha o pensamento que antigamente se tinha, né? Que a gente só pode ter uma condição melhor se a gente casar com alguém melhor que a gente, né? Então, isso. E isso eu acho que acontece até hoje. Sim, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Mas, e aí a terceira era trabalhar e estudar, se dedicar-se, assim, à vida, né? E aí a minha mãe, ela sempre foi muito assim, né? Que o sonho dela, sobretudo, era ver as filhas formadas, tendo o seu próprio... a sua própria liberdade financeira, porque apesar dela ter aquela vida simples, ela sempre teve a liberdade financeira dela, ela era costureira, trabalhava no sítio do vizinho para poder produzir um dinheiro a mais ali para a família, para a renda da família. Então, assim, mas ela não queria que a gente passasse por todas aquelas dificuldades que ela passou, tanto na fase de jovem, quanto até mesmo de mãe, de mulher e de dona de casa, que não era fácil, era bem complicado, né? Imagina, com 6 filhos para alimentar ela e meu pai trabalhando na roça do vizinho, ou mesmo plantando para o nosso próprio consumo, né? E com toda essa dificuldade que a gente tinha de distância, de escola, de tudo mais, ela chegou, quando eu comecei a fazer o magistério,
A gente alugou uma casinha lá na cidade, e aí ela passou a morar ali na cidade, né, para poder dar esse amparo pra gente, né, na cidadezinha ali, para eu poder, dessa cidade que eu tava, pegar o transporte escolar e ir para uma outra cidade para cursar o magistério. Então, assim, eu diria que 80% da Andréia hoje, voltando lá naquele meu passado, se eu não tivesse uma mãe que me desse tanta força, muito provavelmente eu seria uma daquelas pessoas que continuam lá no Nordeste, que eu tenho muitos amigos lá. Eles não vivem, não é uma questão de viver mal, é uma questão de não ter expectativa, de viver ali naquele canto e achar que para eles tudo bem. Tá tudo certo, né? Porque eles estão confortáveis com a vida que exatamente isso que você falou, entendeu? Casam, eu tenho muitos amigos, por exemplo, que continuam lá, na vida simples, no que para eles é um mundo até desconhecido, né? Você vir para São Paulo, você construir uma trajetória aqui, é muito longe, até da minha própria cabeça mesmo, não era nem algo que passasse pela minha cabeça, por exemplo, aos 18 anos. Era um mundo desconhecido, né? Mas o que me motivava, além de tudo, né, que aí é onde entra o bichinho da educação, né, é que ele te transforma em algo muito, muito maior do que você imagina ser. E do que você é capaz de olhar se você não estudar. Exatamente, porque você consegue sonhar, né? Exatamente, você amplia, né, o teu sonho para um leque muito, muito maior do que você viver em um lugar mais simples, né? Que aí é onde a gente chama de oportunidade mesmo. Exatamente. De você ter oportunidade, e você se dá a oportunidade de estudar, sobretudo, mesmo que aí é onde eu deixo o meu primeiro recado, né? Para quem tem dificuldade, para quem mora muito longe, muito afastado dos grandes centros. Se você enxergar um pouquinho que seja de oportunidade, de sonho, vai em busca, estuda mais. Terminei o primeiro grau, a escola vai ficar mais longe? Vai mais longe, mas não deixa de ir, porque é isso que vai fazer você ser diferente e criar uma mente muito, muito maior do que até mesmo você imagina ter. Não, e isso proporciona conhecimentos que vão muito além do que a gente imagina. E daí entra você ter começado a trabalhar jovem e por um destino que a gente não sabe qual foi, você já foi logo trabalhar numa loja de fotografia. E aí, o que aconteceu, né? Será que o destino te escolheu ou você escolheu o destino? Porque até então você queria ter sido professora. Daí você foi trabalhar, teve a oportunidade de trabalhar numa loja de fotografia. Conta pra gente, inclusive, que você me contou, que você nunca teve uma foto de criança. Ai, gente, isso é verdade, ó. Nas nossas conversas de família, nas nossas reuniões de família em casa, né, ainda muito criança ali, acho que com 8, 10 anos aproximadamente, que eu também não lembro exatamente, a minha mãe, ela pegava as fotos de família dos meus irmãos, do casamento dela, meus irmãos, inclusive até os mais velhos, eles tinham foto de criança, de quando bebê, e eu não tinha essas fotos, Vivian. E aí eu perguntava pra ela, mas mãe, por que eu não tenho a foto? Cadê eu, bebê? E aquilo me causava uma certa indignação. E aí, às vezes, eu até brinco hoje, né? Que eu me tornei fotógrafa de família, que gosto de pessoas, que amo pessoas, exatamente para registrar e eternizar o máximo de histórias que eu puder. Das famílias, das crianças. Eu acho que, assim, a trajetória na fotografia, ela me levou exatamente para aquilo que eu senti falta lá na minha infância. E aí, como que a Andréia chegou na fotografia? Ainda muito cedo, gente. Eu acho que logo no despertar ali da 7ª, 8ª série, é quando a gente entra naquela questão de estudar profissões. Uhum. E até então eu sempre falava que a Andréia, ela seria professora e nas horas livres seria fotógrafa, né? Seria o meu hobby, a fotografia. Olha eu com quanta pretensão. 14, 15 anos lá no Nordeste, no meio do nada, mas eu seria fotógrafa nas minhas horas vagas. E aí, como que a fotografia chegou para você? Aí, eu lembro que o meu primeiro trabalho que eu fiz, que foi ajudando meu pai e a minha mãe na roça do vizinho, carpindo o terreno, quem é do Nordeste sabe o que é carpir, o que é trabalhar na roça e ganhar um dinheiro ali. Eu fui até a cidadezinha, ganhei aquele primeiro dinheiro. E eu fui até a cidadezinha e comprei uma câmera que, na época, era a Miragem, né?
É uma câmera bem pequena, compacta. Ela não tirava foto nos ambientes internos, era sempre no externo, no sol. E eu achei um barato, assim, enorme, porque eu mesma comprei a câmera, comprei o filme e eu mesma coloquei. E o mais legal de tudo, né, que ali eu começava a minha história na fotografia. Logicamente, eu vim perceber isso agora anos depois, com a maturidade, depois de já ter passado muito perrengue. E daí você volta ali, começa a vasculhar o teu passado e você percebe o quanto que a fotografia estava ali com você. Desde o primeiro emprego, lá na loja, onde eu já tirava foto 3x4, né, e até de ter comprado aquela câmera, de ter feito foto da minha irmã mais nova, da minha mãe junto com ela, né, e aí ninguém sabia tirar foto. Eu não tenho nenhuma foto com a minha mãe até hoje, assim, ela se foi muito precoce, né, ali aos 50 e poucos anos, mas desde que nasceu o meu primeiro sobrinho, até hoje, o meu primeiro sobrinho, ele deve estar com 25 anos, aproximadamente. O Ronaldo, desculpa, mas eu não vou lembrar agora exatamente quantos anos você tem. Ai, ai. Todo o registro e memória de fotografia daquela família já foi criado por mim. Então, Vivian, voltando aqui para a parte daquela câmera, eu fotografei, fiz as fotos, né? Mandei revelar, que na época ainda era tudo analógico. E aí saiu as fotos. Ai, gente, aquilo foi para mim, assim... eu tenho uma sensação, por Deus, até hoje, de ter aquelas fotos ali clicadas por mim. E aí aquelas fotos foram guardadas, um pouco depois minha mãe veio a falecer, e aí passou a ser já a memória dela, né? Que daí a última foto que ela tem com a minha irmã mais nova, é a última foto dela sozinha. É bom que com essa foto, graças à tecnologia, você consegue colocar você do lado dela agora quando você quiser. E daí você pode falar, eu tenho uma foto com a minha mãe. Olha eu guardo ela no porta-retrato lá na minha casa com muito carinho, assim, e eu faço questão de acordar e ela estar ali na minha frente, sabe? Maravilhoso. Como que o empreendedorismo surgiu na sua vida, né? E como você fez desse sonho virar uma realidade, uma meta clara para você? E como que você hoje, né, conseguiu organizar e economizar, porque trabalhar com fotografia é caro, né? E como que você hoje já chegou nesse patamar que você tá, de ter seu estúdio, que é o sonho de muitos fotógrafos ter, de poder fazer os seus ensaios. Conta pra gente um pouco, Andréia. Gente, daí eu vou ter que voltar lá no passado novamente, né? Aos 21 anos, eu decidi, eu trabalhava lá na loja, lá no Nordeste, né? Lá na minha cidade. E já fazia 4 anos, basicamente, que eu estava trabalhando naquela loja e eu nunca tinha tido férias. Eu já tinha uma irmã que morava aqui em São Paulo e ela não... Porque como ela estava trabalhando aqui, ela não conseguia férias, né? Porque aqui a gente tem um período de, pelo menos, depende da empresa, de 1 a 2 anos que você... O primeiro ano e depois o segundo ano para o patrão liberar para férias. Resumo da ópera, ela estava precisando do meu carinho, da minha atenção, e ela falou, irmã, eu queria tanto, porque realmente quem vem do Nordeste para cá, sem ter família aqui tão próxima, é muito difícil, né? É desafiador. Eu diria que é o primeiro desafio que eu passei foi deixar o meu pai e a minha outra irmã lá, né? Porque até então os meus irmãos mais velhos já eram casados, e eu tinha uma irmã só aqui. Né, que, por sinal, a gente sempre foi muito próxima, a gente tem uma sinergia muito boa de carinho, de atenção uma com a outra. E ela me pediu, por que você não tira férias e vem me visitar? E aí eu falei, boa ideia, por que eu não tiro férias 4 anos depois, né, que eu já estava ali naquela loja, eu poderia me dar o direito de ter um mês de férias. E aí eu peguei esse mês de férias, vim para São Paulo, a ideia era ficar um mês, gente, estou aqui até hoje de férias. Só que não, né? E aqui em São Paulo começou a minha... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já era formada no magistério, eu tinha um curso de computação. Lembro que cheguei num domingo, numa quinta-feira eu já comecei a trabalhar naquela mesma semana, porque todos da família trabalhavam, né? Ali todos que estavam ali ao meu redor, e eles só chegavam em casa à noite. Daí eu arrumei o que aqui em São Paulo a gente chama de bico, naquela primeira semana ali. Eu fui trabalhar, o meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi numa empresa de motoboy, de atendimento ao telefone, né? Aquilo dali para mim foi uma das maiores escolas da vida, porque eu aprendi absurdo naquele telefone, naquele atendimento ao cliente. Tinha contato com muitos empresários, com motoboy, então assim, era do pequeno ao grande, né, em atendimento. Trabalhei 11 meses, mas aquilo ali não era o que eu queria para mim. Né, porque eu não era registrada, eu não tinha nenhum benefício, o meu salário era muito baixo. Resumo da ópera, falei, eu vou voltar
para Machados, para minha terra. Por quê? Porque lá eu consigo dar aula na prefeitura. Até então eu estava bem perdida. Eu estava ali indo por 22 anos, era tudo muito, muito recente, né? E aí, em um certo dia, saindo do trabalho, passando no percurso entre a casa da minha irmã e o meu trabalho, eu passei em frente a uma loja de fotografia gigante ali no bairro do Ipiranga, que tinha, tipo, quase um quarteirão inteiro de loja, e tinha uma plaquinha. Nessa época, a gente ainda não tinha internet, né, ali tão tão fluente, né? Dá pra acreditar, gente? Não tinha internet. Não tinha internet, era ainda o acesso, era só telefone, né? E as empresas ainda colocavam anúncio ali de telefone, né? Ou via telefone, ou mesmo na plaquinha, né? Admite-se balconista. Eu entrei lá na loja, comecei a conversar, isso era um sábado à tarde, eu lembro que eu conversei com o meu patrão ali por umas 3 horas seguidas. E aí ele virou para mim e falou assim, vem fazer uma experiência com a gente na segunda-feira. E aí dessa experiência vem toda a trajetória da fotografia, porque ali eu mergulhei realmente na fotografia. Ali eu comecei no balcão de atendimento ao cliente, desde limpar a loja inteira, que eu fazia com muito carinho, com muito cuidado. Eu cuidava daquela loja, eu chegava 8 horas da manhã para trabalhar e a loja era aberta ali umas 8h40, 15 para as 9. Eu fazia questão de deixar aquele chão brilhando, aqueles balcões sem nada, e imaginando os meus primeiros clientes entrando. Aí você fala, nossa, mas os clientes não eram seus, eram da loja. Mas aí ali nascia uma Andréia que já se imaginava dona. Não sei do que, até então. Mas eu trabalhei no balcão dessa loja por 2 anos. Aí daí, gente, era uma loja foto e ótica, né? Na época, a gente estava tendo a transição aqui em São Paulo da foto de filme, né? Do analógico pro digital. E essas lojas de fotografias de revelação, elas tiveram um impacto gigantesco. Muitas fecharam realmente, porque muita gente parou de revelar filme e o que sustentava essas lojas eram os laboratórios de revelação. Uhum. Né? Daí, com essa evolução do digital, o meu patrão naquela época, ele teve o insight, a ideia de aumentar a parte de estúdio fotográfico que já existia na loja, né? Porque eles tinham a parte de evento social, a parte de evento corporativo. Eles atendiam uma grande gama de fotografia, desde produto até a fotografia digital ali, de evento social, de grandes eventos, enfim. E aí, eu sempre falava para ele, todo mês, quando a gente ali, depois de 1 ano, 2 anos que eles já me conheciam, né? Eu falava, eu quero ser fotógrafa, eu quero ser fotógrafa. Eu não tinha medo de falar para ele, sabe? Do meu desejo. E aí, quando ele montou esse primeiro estúdio ampliado, ele virou para mim e falou, você vai fotografar no estúdio, Andréia. Eu falei, ué, mas como assim? Eu não tenho nem curso, não tenho nem formação. Ah, não, você vai aprender com a gente. Eu falei, não, tudo bem, eu quero. Eu não falei não para ele no sentido de que eu não queria fotografar. Eu quero fotografar, porém eu quero ser um especialista naquilo que eu vou fazer. Aí é onde vem, né, aquilo que a minha mãe falou, que para eu ser melhor, não é ser melhor que o outro, mas para eu melhorar gradualmente, eu preciso estudar. Então, o que tem de curso? O que eu posso fazer de curso? Era bem assim que eu falava para ele. Ah, então, aqui a gente tem um sindicato que ele oferece. Na época, a gente tinha o sindicato dos fotógrafos. Os fotógrafos, hoje em dia, sabem que até isso a gente, aí ao longo da nossa jornada, hoje em dia a gente já não tem, né? O sindicato dos fotógrafos provavelmente deve ter fechado. Enfim, aí eu comecei a fazer esses cursos livres, mas para mim aquilo ainda era pouco. Porque eu queria mais. E aí o Senac tinha a graduação na época, a faculdade de fotografia, que aí demoraria 4 anos para eu me tornar uma expert em fotografia. E aí você só tem, naquela época, você só tinha a parte prática nos 2 últimos anos. Os 2 primeiros anos é só história da fotografia. E eu queria já ir para prática, eu precisava dessa prática. E aí eles lançaram, eu acho que eu entrei na 2ª ou 3ª turma do técnico em fotografia. No Senac. Aí, quando saiu, acho que eu entrei na 3ª turma, eu consegui. E aí, foi aí onde também, né, eu sempre tive muita oportunidade e o meu patrão, ele me deu oportunidade de crescimento ali, né? Que aí é onde você vê que você tem, muitas vezes, você precisa de pessoas que te apoiam ali ao longo da tua jornada, né? Para que você se torne alguém, você precisa primeiro saber o que você quer. E aí, ao longo ali do caminho, você vai encontrar pessoas que vai te pôr no caminho certo.
tudo vai muito da tua mente. Eu diria que eu tenho eu diria que eu tenho um poder, assim, de entender hoje, gente, com 40 e poucos anos, né, que ao longo da nossa jornada, se a gente é honesto com os nossos propósitos e honesto com as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos darão a oportunidade de chegar onde a Andrea chegou hoje. Com certeza, porque você foi fiel aos seus princípios, né? E você sempre se colocou em primeiro lugar, sabendo quem era a Andrea e toda a base que você tinha. E você foi atraindo todas essas pessoas que tinham essa mesma energia que você, esse mesmo propósito que você. E você tá aí, com não só recebendo, como compartilhando. Você hoje se considera uma empreendedora de sucesso e você acredita que você inspira outras pessoas também, Andrea? Eu acredito que o empreendedor de sucesso, ele é conquistado dia após dia, né, ali. Um dia a gente se acha de sucesso, outro dia nem tanto. Então, porque o empreendedorismo no Brasil a gente sabe que é desafiador, mas ao mesmo tempo, para quem tem esse desejo de empreender, sem dúvida, esse desafio se torna ainda mais legal, né? Eu diria. Eu me considero uma empreendedora de sucesso porque, sobretudo, eu sempre chego naquilo que eu quero ali, com relação ao meu propósito, né? E como você planeja? Você traça as metas para você? Nem sempre, viu, Vi? Às vezes eu vou. Só vai. Às vezes eu vou. Se eu falar para você que tudo é planejado, não, nem sempre. Eu diria que o meu primeiro estúdio, sim, foi planejado e cuidado ali na risca. Porque enquanto eu trabalhava naquela empresa, eu tinha o meu salário fixo. E aí, eu comecei a fazer, além do trabalho de estúdio fotográfico, eu comecei a fazer o que a gente chama de freelancer. Tanto para eles, quanto às vezes até para alguns clientes meus, né? E o que eu coloquei? Qual foi o meu primeiro propósito de vida, de empreendedorismo? Eu decidi que mesmo ganhando mais dinheiro, eu não iria gastar aquele dinheiro a mais. Entendeu? Todo aquele dinheiro a mais iria ser poupado para que no futuro eu pudesse abrir o meu próprio negócio. E o mais interessante, gente, é que durante, assim, acho que uns 4 anos da minha vida, que eu fiquei 7 anos no total nessa empresa, eu virava para os meus chefes e falava assim, gente, vocês se preparem que logo eu vou montar o meu estúdio. E aí, eles brincavam, achavam que eu estava brincando e que eu não estava realmente guardando aquele dinheiro, né? E eu poupei todo o dinheiro que entrou durante 2 anos de freela. Tudo que entrava de freela, ele era guardado com muito carinho em uma poupança, tá? Não era nem investimento, porque até então eu não tinha nenhum contato com investimento de outros... E porque não se falava disso. Exatamente. Agora sim a gente fala muito de educação financeira, mas pelo menos aí eu vou falar de uns 4 anos para trás, assim, acho que antes da pandemia, que eu comecei a ouvir muito sobre isso depois da pandemia. Antes da pandemia, não se escutava falar sobre educação financeira. E primeiro, a gente nem aprendia isso na escola. Eu também, quando guardava dinheiro naquela época, no começo da minha carreira, também foi tudo na poupança. Porque era isso que a gente tinha aprendido com os nossos pais. Eu aprendi a investir com meu pai. O meu pai, como eu falei para vocês lá no início, o meu pai era analfabeto. E ele tinha um dos conselhos que ele sempre dava para os filhos, era: nunca gaste tudo que você ganha. Então, esse mesmo conselho eu dou para todas as pessoas que começam aí a vida no empreendedorismo. O meu pai sempre falava: nunca gaste tudo que você ganha. Se você ganha 3 hoje, você gasta 1,5 e guarda 1,5. É muito importante saber para a gente ter, inclusive, esse dinheiro para qualquer situação, se você quer mudar de carreira, se você quer abrir o seu negócio, se você quer investir no seu negócio. Imagina, né? Falando de câmera, cada hora aparece uma mais maravilhosa que a outra, você quer estar sempre na atualidade. Se você não guardar esse dinheiro, você nunca vai chegar nesse
sonho, né? De poder estar sempre atualizado. E aí, eu sei que daí eu guardei durante 2 anos, poupei durante 2 anos esse valor, e aí eu consegui, né? Eu já tinha um valor X lá no banco, e aí eu fui começar a fazer o orçamento da parte técnica, né? De espaço, de iluminação, de tudo que era necessário. Eu já sabia o que era necessário, porque um outro detalhe também da minha trajetória que eu sempre tive, tanto nas empresas que eu trabalhei, que foram poucas, era sempre cuidar de toda a minha demanda de trabalho. Ah, mas você era funcionária? Sim, eu era funcionária, só que eu sempre cuidei do estúdio no qual eu trabalhava, desde limpar até o atendimento ao cliente. Eu sempre me imaginei, que é onde entra o poder da mente, né? Que aquilo ali era meu, que eu estava cuidando como se um dia eu tivesse um estúdio fotográfico, eu precisava atender bem o meu cliente, ele precisava estar num espaço limpo, organizado e, sobretudo, com a minha atenção. Então, eu acho que a Andreia, eu comecei muito cedo, a trabalhar muito cedo, e muito cedo, graças a Deus, que nada é por acaso, eu descobri a importância de você cuidar com amor do que é do outro como se fosse seu. Porque tudo que você joga para o universo, você recebe da mesma intensidade. E olha aí o quanto você tem recebido aí, o quanto as coisas vêm acontecendo. Você mesmo disse, né, que é sempre importante inovar, que você está sempre buscando se atualizar. O que vem aí de novidade para 2025, Andreia? O que você pode nos contar que você, né? Primeiro conta pra gente que começou ali no atendimento. Depois você foi começar a vender. Depois você começou a tirar foto. Agora você tem seu estúdio, é especialista em tudo que eu falei. E agora para 2025, o que vem da Andreia? Para 2025, além de o que vem da Andreia, tudo que a gente já oferece, né? Que é nossos clientes terem uma experiência legal e, sobretudo, a gente ter uma experiência legal. Eu, como profissional, eu diria que a fotografia, ela nos permite, né, fazer com que você mostre a sua história para mim. E eu contar essa história, para mim, é um privilégio enorme. Então, o que eu quero para 2025? Que vocês venham me contar suas histórias para que eu possa eternizá-las. Isso para os meus clientes de estúdio, de personal brand, de gestante, de newborn, que aí você pega a pessoa ali gestante e o mais lindo é que você consegue fazer uma trajetória ali com aquele cliente de pelo menos, eu diria que eu já estou com cliente aí há 18 anos, eu tenho algumas clientes que os filhos estão fazendo 18 anos, e eu tenho um privilégio enorme de tê-los comigo até hoje. Então, para 2025, eu quero continuar eternizando essas histórias desses clientes, né? Desses meus clientes e amigos, eu diria. E como lembrem-se lá na frente que a educação foi o que me tirou lá da linha da pobreza, eu quero poder, né, hoje com 40 e poucos anos, já com uma maturidade, já com uma mente mais direcionada, eu quero poder oferecer um pouco de toda essa minha trajetória, de todo esse meu conhecimento adquirido aí, levar ele para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso e que elas entendam que elas também são capazes. Você vai ser a mentora dessas pessoas. Se Deus quiser. Uau, olha só, se você tá pensando em se tornar uma fotógrafa, ou já e quer aprender mais, aguarde que 2025 a Andreia vai revolucionar, porque a gente já tá em 2025 e você vai falar, o que eu vou colocar no meu planejamento? Vou fazer aí uma mentoria com a Andreia. E vou contar outra coisa, outro segredo para vocês. Ela é realmente um espetáculo de profissional, porque ela fez o meu personal branding. E, gente, que delícia que é fotografar com essa mulher. Ela tira da gente, assim, ela deixa a gente à vontade e a gente fica ainda mais bonita do que a gente já é. Eu posso falar que eu fico olhando as fotos, que eu falei, eu tenho que escolher uma foto nova para colocar no meu trabalho. Eu não consigo, porque eu quero colocar cada dia uma foto ali. Então usa cada dia uma. Eu vou colocar uma, cada dia uma eu vou colocar, porque é demais. E isso é muito legal. E o mais gostoso é que eu acho que o trabalho da fotografia, ela vem pra gente em momentos diversos, né? Sim. Como você falou, você fez o meu personal branding, que foi agora a minha transformação, né? Toda essa mudança.
Mas, sei lá, vou ter um projeto novo? Vou lá na Andréia de novo. Andréia, tô com esse projeto, me ajuda e tal. Ou eu quero eternizar alguma coisa com a minha família, a gente vai lá e faz. Então, isso que é gostoso. Eu, particularmente, se você pegar meu celular, ali guardado deve ter em torno de umas 20 mil fotos. Porque eu tiro foto de tudo, André. Eu adoro fotografia. Tudo, tudo. Hoje antes de começar, a gente estava no café. Eu, a Cíntia, que está aqui nos bastidores, a gente estava lá tomando nosso cafezinho até você chegar. Daí eu já fui lá e a gente Lógico, registrar foto, um momento. A gente registra tudo. e eu, gente, eu tenho o privilégio de trabalhar na fotografia em uma área, em muitas áreas da fotografia, eu diria, né? Porque existe aquele fotógrafo que ele é nichado em 1 ou 2 nichos, e eu tenho o privilégio de, ao longo da minha trajetória, eu ter um leque de nichos no qual eu atuo tranquilamente pelos meus clientes, né? Sendo convidadas pelos meus clientes para eternizar esses tantos momentos que a vida oferece. E o mais especial de tudo é que são todos momentos os melhores da vida das pessoas. Então, isso, sem dúvida, para mim é um privilégio enorme. E aí é onde também vem muitas das minhas inspirações ali do dia a dia, é de conviver com essas pessoas, de ver a trajetória deles. Imagina, você vai por exemplo, num evento empresarial. Quantas pessoas você vê ali dando o seu depoimento, contando a sua história, sabe? Que te traz uma bagagem gigante de conhecimento. Então, a fotografia, para mim, né? Além de me trazer uma história linda de transição profissional, ela, sobretudo, também me traz muita experiência pessoal, né? É uma troca, né? E é o que eu faço aqui no Compartilha Cast, né? Trago histórias reais para inspirar outras histórias, que é maravilhoso. Andréia, conta pra gente, você também tira fotos? Você se tira fotos? Você pede para outras pessoas tirarem suas fotos? Ai, claro. É até engraçado, né? Mas eu diria que talvez a fotografia, para mim, lá na minha infância, que essa eu não te contei, mas quando eu tinha ali uns 7, 8 anos, eu sempre fui muito magra. E muita gente falava assim, ela tem que ser modelo, né? Se ela não morasse aqui no Nordeste, ela iria ser modelo. E eu acho que talvez seja isso, esse primeiro momento ali, o primeiro contato que eu tive com a fotografia. A Andréia, além de fotografar as pessoas, eu gosto de ser fotografada, eu acho bonito até a evolução da nossa vida, você pegar ali a fotografia de quando você é criança, adolescente, no meu caso, gente, adolescente, tá? Porque eu não tive foto de criança. Diria que até isso me inspirou, como eu já falei lá no início, me inspirou a ser fotógrafa de família, a ter esse nicho que eu amo tanto na minha profissão, eternizar as histórias das famílias que me procuram. E o meu estúdio, ele é muito voltado para fotografia de família, de gestante e newborn. É um dos nichos no qual eu mais invisto como profissional, como empreendedora, porque simplesmente eu amo. E aí a Andréia também. Para você ter ideia, eu tenho uma filha, e dessa minha filha eu fiz 4 ensaios de gestante. Uau! Então, para as muitas mamães que pensam em fazer eu fiz 4. Ai, que coisa, hein? Essa daí gosta de fotografia mesmo. Aí, da minha família, a Andréia fala muito na história de registrar a história do outro. E a família dela, como que ela vê? Na imagem fotográfica também, eu faço questão, sabe? Muitas vezes é desafiador até convencer o marido, sabe? Que tá ali no dia a dia, na correria. A gente precisa parar para tirar foto. Mas de novo? Sim, de novo, porque o tempo passa muito rápido. E aí é onde eu diria também, né? Que a mulher, muitas vezes, ela é responsável por construir a história imagética da família. A história da fotografia de muitas famílias, ela é simplesmente... eu diria que 95% das famílias do Brasil, elas vão ao estúdio movido pela mulher. E esses 5% eu vou deixar para os homens, que é essa experiência que eu tenho. Uhum. Então, vocês, homens, também comecem a criarem mais as histórias de vocês. Porque, assim, a fotografia de família, ela é eterna, né? Hoje você faz, e talvez o valor dela você vai ter daqui 50 anos, ainda mais ali nítido na tua vida. Que bom que você parou para
para eternizar aquela tua trajetória, né? Com certeza. Então, a Andréia, sim, ela gosta de se autofotografar, não só foto minha, da minha família, de criar história, de poder chegar no máximo que eu posso ali, tanto da minha família, que é eu, meu esposo e minha filha, como também dos que estão ali ao meu redor, né? Da família do meu esposo, da família das minhas irmãs, né? Então, eu sou responsável por também eternizar os momentos deles ali, né? Maravilhoso. E conta pra gente, compartilha com a gente uma história inusitada na sua carreira, aquela que poderia virar um episódio aqui no Compartilha Cast. Ai, Jesus, deixa eu pensar aqui. Eu acho que logo no início da minha carreira, quando eu comecei, eu já estava já há um tempo fotografando em estúdio. Fotografar em estúdio, eu diria que para mim, Andréia, sempre foi muito mais fácil, porque você está sempre em um ambiente controlado por você, onde você controla iluminação, direção e o todo ali, né? Eu diria, você controla o ambiente. O fotógrafo, ele tem esse poder, né? Controlador. E aí, muitas vezes, o fotógrafo de estúdio, ele não se dá bem no evento social, por exemplo, porque ele não tem esse controle. E eu acho que esse foi um dos momentos que mais me marcaram na minha carreira, ainda lá no início, eu ainda era funcionária da empresa na qual eu trabalhava, eu comecei a fotografar casamento de alto padrão, e eu fui designada para fotografar o meu primeiro making-off no hotel charmoso aqui de São Paulo, um hotel top. E fui eu lá com a minha câmera, né, uma lente só, na época, não tinha o que a gente chama de equipamento backup, que hoje, logicamente, ao longo da minha jornada, eu percebi o quanto que é necessário você ter um equipamento backup. Eu estava só com aquele equipamento, e no meio do making off, a minha lente começou a dar erro. Ela ficou ali incompatível com a câmera, e eu clicava, ela dava erro e não ia. E aí a Andréia começou a suar, começou a tremer, e aí é onde você vê o poder da oração, você descobre o poder da oração. Meu Deus, o que eu faço? O que eu fiz? Eu tentei manter a calma, né? E aí continuei clicando. Clicava, fazia a foto, desligava a câmera, tirava a lente, encaixava a lente novamente na câmera, fazia mais um clique, e assim eu fotografei o making-off do início ao fim. Cada clique eu desligava e ligava a câmera novamente. Uau! Detalhe, ligava, desligava e tirava a lente e conectava ela de novo para ela fazer um clique. Meu Deus! Então, aquilo que você poderia ter fotografado em, sei lá, em um período, você demorou quase um evento inteiro para poder fazer, porque... Não. Eu tive que eternizar aquele making-off daquela noiva, aquele tão sonhado dia dela, na raça, dentro do momento ali que ela estava sendo produzida. Meu Deus! E daí eu saí de lá, assim, desfalida, né? Olhava ali, na época já era câmera digital, né? Olhando que estava lá todo o material que eu tinha conseguido salvar, mas que eu não poderia ir para a igreja com aquele mesmo equipamento. Daí, logicamente, eu trabalhava numa empresa que eu tinha um respaldo, né? E essa empresa mandou um outro equipamento para eu continuar o evento na igreja, entendeu? Mas, assim, para mim que estava iniciando, aquilo seria algo que, se eu não tivesse uma inteligência emocional, principalmente, eu poderia ter desistido ali, entendeu? O que eu quis dizer é assim, um making-off que poderia durar, sei lá, 1 hora, provavelmente durou quase 2 por conta desse negócio, né? Ah, sim. Você ter que desligar, ligar, recolocar. Então, e isso te gerou um estresse que provavelmente você poderia ali ter falado, não vou continuar. Qualquer outro profissional que não tivesse inteligência emocional poderia simplesmente falar, não vai funcionar, vou embora. Né? Porque isso pode acontecer, né? Exatamente. Mas eu não podia, imagina, em hipótese alguma, para você ter ideia, eu abracei o problema ali para mim, o problema era meu. Eu entendia que eu precisava eternizar aquele momento para aquela noiva. E que aí fica o meu recadinho para 2025, noivas, cuidado com o profissional que vocês contratam para o casamento de vocês, porque ele tem que estar profissionalmente preparado e também de equipamento. Ele tem que estar profissionalmente com a mente preparada para fotografar aquele dia e também com o equipamento suficiente para saber que, se der um problema, vai ter solução. Tem que ter um backup, né? Entendeu? Mas isso, Andréia, eu percebo que a gente tem que pegar para qualquer
tipo de trabalho, né? A gente tem que saber quem é o profissional, ver referência, Isso é conhecer muito o importante. histórico, né? É. Que a gente, imagina, você tá lá no seu casamento e daí acontece como você falou. Se fosse se não tivesse uma Andréia, né? Não, se eu não tivesse tido ali naquele momento simplesmente inteligência emocional de que eu iria conseguir, e sobretudo não comuniquei à noiva que eu estava tendo problema no equipamento. Excelente. A noiva não ficou sabendo. Porque senão você deixaria ela estressada, que você não poderia fazer isso. Né? Então assim, sobretudo... E foi no começo da sua carreira. No começo da minha carreira. Então aquilo dali para mim foi uma lição gigantesca do quanto que eu era capaz. Porque os meus colegas de trabalho falaram, os que tinham muito mais experiência que eu, eles falaram... Caramba, você fotografou um make-off assim, que ninguém na vida vai pensar que você teve problema no equipamento. Mas eu falei, só eu e Deus sabe o quanto que foi desafiador. Uau. Mas lá estavam as fotos, entendeu? Então, aquilo serviu para que eu entendesse que eu era capaz, mesmo quando os momentos são desafiadores, porque eles vêm, né? E como vem, né, André? Nossa! Ai, olha, eu vou falar assim, obrigada por você compartilhar com a gente todos esses ensinamentos, tudo isso que você viveu, porque eu de verdade, Andréia, eu sinto aqui, dessa cadeira, como se eu tivesse vivido cada momento que você viveu. Então, gratidão por isso. Ai, obrigada a você. E eu já escuto o pessoal falando, porque eles já sabem, quando eu me ajeito na cadeira, ele já vai, a Vivian, para a última pergunta. Eles reclamam. Ainda tem uma última pergunta. E eles reclamam. Eles, vai acabar, tá tão gostoso esse bate-papo. Que tá uma delícia aqui, não tá? Eu espero que tá todos vocês aqui, gostem, né, gente? As meninas ali estão curtindo também, que eu tô sentindo. Então, pra gente finalizar, né, compartilha com quem está nos assistindo, nos ouvindo, aquela mensagem final que você gostaria de deixar para quem está começando, para os jovens, para quem já é empreendedor e quem quer fazer aí uma transição ou quer se aprimorar, quer inovar como você, não ficar só na fotografia, começar com mentoria. Então, compartilha aí um pouquinho de tudo isso que a gente falou para que eles possam se inspirar ainda mais, né, com tudo que a gente falou. Ai, gente. Então, a minha mensagem final para todos vocês, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo espaço ao Compartilha Cast, né, pelo convite, me senti realmente muito honrada, espero inspirar outros jovens, qualquer pessoa aí que esteja no empreendedorismo sabe o quanto que é desafiador, para os que estão pensando numa transição de carreira, eu diria que o empreendedorismo ele tem que estar na nossa vida como a gente sempre nos colocamos, eu preciso ter um plano A e um plano B. O meu plano B foi sempre fazer o A dar certo. Isso parece uma frase montada de que muitas pessoas repetem, mas realmente é o que faz as coisas acontecerem e darem certo. Então, assim, para os que estão em transição de carreira, isso aqui não está me fazendo feliz, se não está te fazendo feliz, encarem a mudança como algo novo, transformador e que vai dar certo, porque é aquilo que vai te fazer feliz. A Andréia fotógrafa, ela é simplesmente levada, eu vivo de fotografia, eu não sei fazer outra coisa para ser monetizada que não seja fotografar. Porém, eu sou muito levada pelo amor, eu fotografo com amor, eu coloco, sobretudo ali em cada fotografia que eu vou fazer, o meu coração não é só mais uma grávida, não é só mais um bebê, não é só mais um evento, é sempre a grávida, o bebê, o evento, porque é o acontecimento da vida daquela pessoa. E ele é único. Para o próximo ano, eu também penso em criar, em trazer para a minha fotografia, para as minhas publicações, um pouquinho da história dessas pessoas. Que, gente, são tantas histórias lindas que não tem como eu, fotógrafa, não me emocionar e não querer contar de forma ímpar cada uma delas. Então, para as pessoas, os jovens que estão começando na fotografia, acreditem, tem espaço para todo mundo. A gente tem um Brasil gigante, lindo, cheio de diversidade, de pessoas querendo milhões de possibilidades de fotografia. Então, assim, é um mercado maravilhoso. Basta você entender que não acontece de um dia para o outro. É uma trajetória, é uma jornada.
Então, assim, e para as pessoas de outras, mesmo que empreendem em outros ramos, sabem o quanto que é desafiador. Então, você não pode querer empreender e falar assim, eu vou tentar fazer isso, se não der certo, eu vou fazer aquilo. Porque não vai dar certo, porque você já está focando num outro plano. Sim, com certeza. Então, eu acho que o segredo do sucesso da Andréa é isso, e eu vi muito isso na pandemia, né? Imagina na pandemia que ninguém poderia se encontrar, ninguém podia... Enfim, eram N's, não. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou atender de forma individual. Foi o que veio na minha mente. Eu não posso parar de fotografar. Eu vou parar de fotografar o evento social que não vai acontecer, o evento empresarial. Mas não vai parar de nascer criança e eu vou dar um jeito de continuar. Entendeu? Então, assim, sobretudo você acreditar que o teu sonho, o teu trabalho é essencial para a vida das pessoas e entender você como profissional, você está ali para executar o teu trabalho da melhor maneira possível. Que aí é onde eu falo para o pessoal que é do ramo da fotografia, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer bem e fazer uma boa entrega também. Então, a experiência na fotografia, ela tem que ser linear, do início ao fim, você ser o mesmo profissional. Então, e buscar o teu espaço ali dentro do que você quer. A fotografia, ela te dá um leque gigante de possibilidades. Hoje eu atuo em muitos dele, tranquilamente, né? Eu diria que eu vou ali surfando a onda, mas é a minha onda, que é uma onda muito proposta por mim hoje, pelos meus clientes, porque geralmente não são clientes novos, já são clientes recorrentes, que sabem que vai me contratar e que eu vou lá e vou fazer bem feito, vou fazer com o meu carinho, com o meu olhar e vai dar certo. E então, eles indicam as outras pessoas. Exatamente. Que eu vi pela indicação. Então aí eu já indiquei para mais um monte de gente. É isso. Então. Ai, maravilhoso, Andréa. Muito obrigada. Obrigada querida. A você. Deixe os seus contatos para as pessoas que querem ser fotografadas pela Andréa. Vão me achar no Insta, né? @AndreaMiguelFotografia. Ou no site, né? www.andreamiguel.com.br. Ou com a Vivian. Muito bom. Coloca aqui nos comentários desse episódio, falo, quero ser fotografado pela Andréa. Eu direciono lá pra você. Isso Vai mesmo. Ser maravilhoso. E lógico, né? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode escrever aqui que eu direciono pra Andréa e vai ser uma delícia essa troca. Então, Andréa, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui. Obrigada por você ter me fotografado. Obrigada por você ter aí compartilhado toda a sua história para inspirar outras histórias, porque me inspirou bastante aqui também, como empreendedora que sou agora, né, há pouco tempo. É muito desafiador mesmo, como você falou, mas eu também estou fazendo meu plano B, fazer o A dar certo. Então, estamos junto aí. Então, queria muito agradecer as meninas que estão aqui nos bastidores, a Cíntia que veio comigo, a Tá que está sempre comigo, né? Muito de vez em quando que eu venho aqui para esse estúdio, é ela que me assessora aqui. Então, obrigada, meninas. Eu também gostaria de te agradecer mais uma vez, Vi. Muito obrigada pelo convite. Te desejo muito sucesso na sua trajetória de empreendedora, do Compartilha Cast. Eu tenho certeza que as histórias que você conta, que você traz, né, para o Compartilha Cast, vai inspirar muitas pessoas, vai chegar em quem realmente precisa ouvir, que nem sempre é fácil, mas que, sobretudo, quando a gente tem propósito, a gente chega onde a gente quer. Sim, com certeza. E hoje eu posso dizer que até do meu segundo livro eu falo, hoje eu estou vivendo no meu propósito, né? E não tem nada melhor que você acordar motivado, você acordar com disposição, mesmo sabendo que vão existir desafios. Sim. Mas você tá no seu propósito, você tá ali, né, vestida com a sua melhor roupa, com a sua melhor energia, e você fala... Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. É tudo bem? O que eu posso aprender com tudo isso? E bora lá que já vai dar tudo certo. Mas isso então, aí. Muito obrigada. Obrigada a você. E eu agradeço você que esteve comigo, que esteve conosco, né? Até agora. Muito obrigada por você estar em mais um episódio aqui do Compartilha. Mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Mais uma vez, meninas, muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.